Já falamos sobre anatomia e agora a parte da biomecânica da cintura pélvica. Vimos essa imagem no início da aula, essa imagem que fala muito sobre a transmissão de força e de carga que existe nessa região do corpo. De novo, tanto carga que vem do corpo em direção ao membro inferior, quanto do membro inferior em direção ao eixo axial. Então, a gente já viu que existem muitos ligamentos e algumas articulações que têm papel importantíssimo nessa transmissão de carga. E agora a gente vai ver como isso de fato acontece. Importante a gente ver algumas imagens que falam um pouco sobre algumas propriedades mecânicas, tanto do ilíaco quanto do sacro. Que esses tecidos, eles atuam em conjunto, seja ligamento, osso, músculo, para melhorar a sustentação e também para o movimento propriamente dito nos eixos que a gente vai ver. Aqui, só exemplificando essa imagem de cima à esquerda, essa imagem de cima à direita e essa imagem de baixo. Exemplificando o quê? Nessa região daqui à esquerda, uma pelve mais íntegra. Essas estruturas que atuam em conjunto para manter a integridade biomecânica e a sustentação do local. Então, nessa imagem aqui, a gente vê uma pelve numa vista superior, com todas as estruturas preservadas, seja ligamentos sacroiliacos, seja sínfise púbica. Aqui agora, nessa imagem do lado, onde a gente vai ver uma abertura da sínfise púbica, que pode ser por um trauma, tá? Fazendo o quê? Não só afetando a biomecânica dessa região, e sim do todo, também das articulações sacroiliacas. Por quê? Porque mostra que essa estrutura, ela precisa da sua formação total, da sua integridade, seja anterior, seja posterior, ligamentar, óssea ou muscular, que é o que a gente vai ver à frente, além dos eixos próprios do ilíaco. Mais uma vista aqui na região superior, onde eu consigo ver toda a pelve nesse esquema. E aqui eu vejo o quê? Eu vejo que eu tenho uma sínfise púbica que atua nessa integridade, nessa sustentação, assim como as articulações sacroiliacas. Eu tenho o movimento mais clássico da pelve, que é o movimento de retroversão e antiversão. E numa peça, qual o movimento que a gente vai ver? Exatamente esse movimento aqui. Se eu tenho a região anterior aqui e a região posterior aqui, quando eu faço esse movimento, isso poderia ser considerado uma retroversão pélvica. Quando eu faço esse movimento para frente, poderia ser considerado uma anteversão pélvica. Isso numa peça com uma coluna pode ficar até um pouco mais fácil de exemplificar, aonde quando eu faço esse movimento aqui, eu estou fazendo uma retroversão pélvica. Eu tenho uma retificação da coluna lombar aqui em verde. E quando eu faço o movimento oposto, eu faço uma antiversão pélvica e eu acentuo a lordose lombar. Então, o movimento da pelve ele pode ser descrito dessa forma, levando em consideração somente esse desvio anterior e posterior. O que a gente vai ver é que alguns autores eles propõem que existam outros eixos de mobilidade, tá? Propriamente dos ilíacos e do sacro, e não somente esse eixo antero-posterior. E a gente vai ver que tem, além desse eixo próprio do ilíaco, alguns autores também trazem a biomecânica envolvendo também de uma forma funcional o movimento a partir do ilíaco e do fêmur. Que se a gente observar bem, o fêmur ele tem a sua inserção no acetábulo e ele pode atuar como um vetor para que o ilíaco faça o movimento posterior ou o movimento anterior.
Então, no final das contas, a gente vai ver que o movimento ele é sempre conjugado. Dificilmente uma única estrutura se mexe sozinha. Mas, para estudar a biomecânica, a gente acaba dividindo e particionando essas estruturas. Eu tenho aqui uma imagem mostrando exatamente o que eu acabei de falar para vocês, onde eu tenho um possível eixo na região do fêmur, aonde, se eu tenho esse eixo aqui, qual o movimento que eu posso ter? Eu posso ter o movimento anterior do ilíaco, como vê nessa imagem aqui, ou eu ainda posso ter o movimento de rotação posterior do ilíaco. Isso se a gente considerar que o fêmur ele está parado. Tá? O fêmur está em repouso e só quem mexe é o ilíaco. Essa é uma possibilidade de movimentação. O que eu posso ter aqui também? Eu posso ter um eixo que não é do colo femoral, não é do fêmur, e sim um eixo da articulação sacroilíaca. Ou seja, para que esse movimento aconteça, o que vai ter que acontecer aqui agora? Vamos apagar aqui. Aqui o fêmur. Se eu tenho aqui, agora, o eixo nessa região da sacroilíaca, o movimento vai ser dessa região. O movimento vai ser como agora? Também ainda anterior, mas o que vai acontecer? O movimento ele vai acontecer levando até o fêmur posteriormente. Pode parecer um pouco confuso isso, mas não é. O que a gente está vendo é exatamente que dependendo do eixo que a gente observa o movimento, do eixo que esse movimento acontece, a leitura ela pode ser um pouco diferente. Então, se a gente observar dessa região à direita, se eu tenho o eixo mais superior, o eixo na sacroilíaca, eu posso ter ainda a rotação posterior do ilíaco, porém, o que eu vou observar no fêmur? Ele é um pouco mais anterior. Então, não confundam esse tipo de coisa, porque pode parecer um pouco confuso, mas eu quero que vocês sempre se baseiem pela crista ilíaca, ou seja, se você quer falar que um ilíaco está anterior, tem uma rotação anterior, você vai se basear na crista ilíaca. E a crista ilíaca ela vai estar aonde nessa rotação anterior? Ela vai estar para frente, relativamente para frente. E no caso de um ilíaco posterior, essa crista ilíaca vai estar para onde? Para trás. Então aí vocês não confundem mais, tá? Imaginem que esse círculo que eu vou desenhar aqui, ele exemplifica, ele simboliza um ilíaco. Então eu tenho aqui um ilíaco, aonde eu vejo nessa região eu tenho anterior e aqui na parte de trás eu tenho a parte posterior. Ou seja, basicamente aqui eu vou ter pubis e nessa parte posterior eu vou ter isquio. Se a gente dividir esse ilíaco em 4, a gente vai colocar por grupamentos musculares. Ou seja, tudo que estiver nessa região aqui vai fazer o ilíaco deslocar com rotação anterior, assim como os músculos que estiverem nessa região. Agora, se eu tenho músculos nessa região, antero, superior ou póstero, inferior, vão ser os músculos responsáveis por fazer o quê? Ilíaco posterior. Como é que isso seria? O músculo que está aqui na região antero-superior, geralmente o vetor dele de força é esse. Assim como o músculo da região póstero-inferior, geralmente o vetor de força é esse. Ou seja, se eu coloco o ilíaco nessa posição, o que eu vejo? Se eu puxo daqui para cima, eu vou ter o ilíaco posterior. Voltando à posição neutra, se eu puxo
dessa região posterior inferior, o que eu vou ter? O ilíaco posterior também. Em relação ao ilíaco anterior, como que fica isso? Aqui, os músculos da região antero-inferior, geralmente com esse vetor mais descendente, e os músculos póstero-superiores com vetores mais ascendentes. E a gente vê que o mesmo exemplo dá para ser usado nessa região. Se eu tenho músculos inseridos nessa região aqui, antero-inferior, na região púbica, a tendência é fazer um movimento de ilíaco anterior. Voltando à posição neutra, se eu tenho músculos inseridos nessa região póstero-superior e eu contraio eles, a tendência é fazer ilíaco anterior. E assim vocês não confundem mais qual músculo que faz qual movimento, tá? Sabendo que basicamente nessa região de cima, nessa região antero-superior, eu tenho músculos abdominais de forma geral, psoas maior é um músculo bem importante para isso também. Nessa região antero-inferior, principalmente músculos adutores e também músculos do quadríceps, tá? Então sempre lembrar que o quadríceps ele tem 4 músculos, sendo que apenas um se insere no ilíaco, que é o reto femoral. Todos os outros 3 se inserem diretamente no fêmur. Aqui, na região póstero-inferior, eu tenho basicamente os músculos isquiotibiais, que a gente já viu na aula de anatomia muscular. Quem são eles? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral cabeça longa. E na região póstero-superior, eu tenho basicamente quadrado lombar, grande dorsal e músculos intrínsecos também do dorso. E o que a gente observa aqui? Aqui eu tenho músculos adutores inseridos no pubis, ou seja, se eles contraem, o que pode acontecer com o ilíaco? Rodar para frente ou rodar para trás? Se ele puxa aqui, o que pode acontecer com o ilíaco? Rodar para frente. Então, basicamente, os músculos adutores eles podem atuar no movimento de rotação anterior desse ilíaco. E tem outros músculos que também podem fazer esse mesmo papel, mas estando em regiões completamente diferentes do que os adutores. Exemplo, aqui eu vejo os músculos extensores da coluna, ou seja, os músculos intrínsecos que a gente já viu. Lembra a massa comum paravertebral? Lembra do músculo iliolombar? Lembra do músculo grande dorsal, do músculo quadrado lombar? Então, esses músculos, eles podem estar, pela sua relação de inserção nessa região, se eles contraem, o ilíaco pode fazer o quê? Aqui em cima, se puxou aqui em cima, o que vai acontecer com o ilíaco? Ele vai rodar para frente. Combinado? E como é que seria isso no ilíaco posterior? A lógica é a mesma. Se eu tenho músculos inseridos aqui na tuberosidade isquiática, que vocês já viram, e eles estão dispostos nesse sentido inferior em direção ao solo, quando eles contraem, o que vai acontecer? Se eles estão inseridos aqui, ó, ele vai rodar posteriormente. E por que eu sei que é posteriormente? Porque a crista ilíaca se deslocou para trás. Assim como eu sei que o ilíaco anterior, porque a crista se desloca para frente. E ainda tem outros grupamentos musculares que podem atuar nesse ilíaco posterior também, que a gente vê exatamente aqui, ó. Exemplo, o reto abdominal, ele está inserido no pubis e ele, quando contrai, faz esse movimento. E aí, na peça, como seria, ele está aqui na frente, se ele contrai, gerando o ilíaco posterior. Aqui, a gente tem os eixos de mobilidade da pelve. Então, a gente já tem alguns eixos que fogem um pouco só desse movimento de antero-posterioridade, que é esse primeiro eixo que a gente fala, no caso do eixo vertical lateral, que seria esse eixo aqui. Então, esse eixo seria o eixo vertical lateral.
Esse eixo permite qual movimento? Se eu tenho um eixo que passa verticalmente a articulação sacroiliaca, qual o movimento que ele pode fazer? É o movimento de rotação interna e externa. No caso aqui, como esse aqui é um ilíaco direito, se eu faço esse movimento, eu estou fazendo um movimento de rotação externa. Se eu faço esse movimento, um movimento de rotação interna. Então, o eixo vertical, o eixo é o eixo de movimento, principalmente, da movimentação de rotação interna e externa do ilíaco. Eu tenho o eixo antero-posterior. Esse eixo antero-posterior é um eixo que a gente observa ele de frente, nessa região. Então, colorido de verde aqui. Esse eixo permite qual movimento? Se é um eixo que ele vem aqui, ó, de trás para frente ou de frente para trás, ele só vai permitir esse movimento aqui, ó, para fora e para dentro. Para fora e para dentro. E a gente vai nomear esse movimento como movimento de out-flare e movimento de in-flare. Ou seja, quando a crista ilíaca, quando a asa ilíaca abre, vai para fora, nós chamamos de out-flare. Quando a asa ilíaca, a crista ilíaca, ela vem para dentro, nós chamamos de movimento de in-flare. E atenção que estamos falando de movimento, não estamos falando de disfunção ainda. Esses movimentos são movimentos fisiológicos da pelve. E por fim, um terceiro eixo, que já é o mais conhecido de vocês, que é o eixo transverso inferior, que é através dele que a gente tem a movimentação do ilíaco anterior e posterior na antiversão pélvica e na retroversão pélvica que vocês já viram. Então aqui em vermelho, para vocês se localizarem, a gente já mostrou esse movimento, mas a gente mostra mais uma vez. Agora com o seu eixo. Então aqui agora eu tenho um eixo que passa aqui, ó. Ok? É um eixo que, como ele passa aqui, o movimento que eu consigo fazer do ilíaco é esse aqui, ó. Rotação anterior, rotação posterior. Rotação anterior, rotação posterior. Agora, por que a gente observa que tem aqui, ó, S3 aqui? Porque é a altura que esse eixo está quando a gente compara com o osso sacro. Então, ele está na altura da terceira vértebra sacral. Então, como é que a gente observa isso aqui no desenho? Eu tenho, primeiro aqui, letra A. Eu tenho o movimento de out-flare e o movimento de in-flare. Observe que a gente está vendo uma pelve anteriormente para facilitar a vista desse movimento de abertura e fechamento. Então, out-flare para fora, in-flare para dentro. Onde eu vejo exatamente isso. Aqui, movimento out-flare, movimento in-flare. No caso B, onde eu vejo a rotação anterior e posterior do ilíaco, ou da pelve, o que eu tenho? Uma vista lateral. E lembra que eu falei com vocês na parte óssea e na parte articular, que eu tenho a articulação, a face auricular entre o sacro e o ilíaco em forma de trilho, em forma de L. Isso vai ser importante agora nesse movimento. Então aqui, ó, a gente vê exatamente o L que eu falei com vocês. Ó. Ok? A gente consegue ver esse L. Por que isso é importante? Porque é através dele que eu vou ter a movimentação acontecendo. Exemplo. Vou apagar aqui. O que eu tenho aqui? Se eu faço esse movimento, o que está acontecendo? Que movimento é esse que está acontecendo? Ilíaco anterior ou ilíaco posterior?
Lembra? Se eu faço esse movimento aqui, o que está acontecendo com a crista ilíaca? Anterioriza. Então, está acontecendo que esse movimento, ele estaria fazendo esse movimento e terminando no final da articulação sacroilíaca, ou seja, desceu, desceu e o ilíaco anteriorizou. É como se o movimento do ilíaco anterior ele terminasse ao final dessa articulação da sacroilíaca na face póstero inferior da face auricular, que vocês estão vendo aqui. Logo, eu tenho o quê? Se eu faço o movimento contrário, o que está acontecendo com a crista ilíaca? Posterioriza. E onde é que o movimento está terminando? Aqui, no polo superior da articulação sacroilíaca. Vocês vão ver que isso é muito importante quando vocês forem avaliar o paciente em relação à disfunção somática que ele tem e também para fazer as técnicas que vocês vão aprender na aula presencial, ok? Aqui, a letra C, o que nós temos? Nós temos a rotação interna e externa, que a gente consegue observar nesse desenho. Numa vista superior, fica fácil de ver esse movimento. Aqui tem o ilíaco, numa vista superior, igual está na imagem, o eixo vertical passando por aqui, fazendo esse movimento e esse movimento. Esse movimento. Se o pubis vai para fora, rotação externa. Se o pubis vai para dentro, rotação interna. Então, basicamente, o que eu posso dar de dica para vocês? Quando eu estou falando de out-flare, in-flare, rotação anterior e rotação posterior, fiquem atentos à asa ilíaca. A asa ilíaca. Quando eu falo de rotação interna ou rotação externa, prestem atenção no pubis. Por quê? Aqui eu tenho uma rotação interna. E aqui eu tenho o quê? Uma rotação externa. Olha o pubis como é que ele está se afastando da linha média ou se aproximando da linha média. Então, só para vocês não esquecerem, quando eu falo de anterior, posterior, in-flare e out-flare, prestem atenção na asa ilíaca. E quando eu falo de rotação interna ou externa, se baseiem pelo pubis, que aí vocês não erram mais isso. Ok? Aqui, mais um exemplo sobre a rotação posterior do ilíaco. Então, o que eu tenho, gente? Olha, o movimento de rotação posterior, ou seja, a crista ilíaca posteriormente, a região anterior, a região anterior-inferior do ilíaco, ela sobe relativamente. E o que está acontecendo aqui ao lado, que a gente já falou? O movimento chegando até o polo superior da articulação sacroilíaca. De novo, ilíaco posterior, movimento termina na parte superior da articulação sacroilíaca. Que a gente geralmente costuma nomear, essa região fica na altura de S1. Essa região, que a gente chama de istmo, que é o meio da articulação sacroilíaca, ela fica na altura de S2. E já essa região mais baixa da articulação sacroilíaca, ela fica à altura de S3. Agora, atenção no que eu vou falar agora. A gente costuma nomear essa região aqui como região de braço maior, enquanto essa região de cima como braço
menor. E por que isso? Porque, de fato, a região superior é menor do que a inferior. E a gente consegue observar isso aqui nesse desenho ao lado. Essa região daqui é menor, de fato, do que essa região daqui. Então, a região superior da articulação sacroiliaca é o braço menor. A região inferior da sacroiliaca é o braço menor. E a região no meio nós chamamos de istmo. Combinado? Seguindo, se eu tenho um exemplo sobre ilíaco posterior, é óbvio que eu também vou ter um exemplo sobre ilíaco anterior. E vocês já sabem que o que baseia o que me dá de referencial para que eu saiba se está anterior ou não é a crista ilíaca. A região isquiática, ela estaria onde? Mais posteriormente. E uma coisa que eu quero que vocês se atentem nessa imagem, que também se aplica ao ilíaco posterior. Esse autor coloca o eixo do movimento em que altura? Em que altura? Altura de S3, igual vocês viram há 2 slides antes. Então, aqui está passando aquele eixo lateral na altura de S3. Mas, atenção, não é um eixo que acontece dentro da articulação sacroiliaca. Por que que não? Porque ela precisa se movimentar. E, geralmente, é onde tem um eixo, é o ponto fixo, aonde vai ter, para que possa acontecer o movimento ou não. Então, o eixo, ele se localiza posteriormente à articulação sacroiliaca. Combinado? Aqui, nessa imagem que a gente viu, eu vou ter, então, deslocamento da biomecânica para onde? Inferior, em direção a qual braço? Braço maior. Então, quando eu falo de movimento de ilíaco anterior, eu estou falando de anteversão pélvica, eu estou falando de movimento que vai até o braço maior da articulação sacroiliaca. E só para vocês reforçarem, isso está na altura de S3. O istmo na altura de S2 e o braço menor na altura de S1. Aqui um padrão de movimento que muitos de vocês já conhecem, que é o movimento de nutação e o movimento de contranutação. Esse movimento é muito descrito em vários livros e artigos de biomecânica e é um movimento que a gente costuma observar com muito mais clareza e exemplifica com muito mais clareza no momento da gestação e no momento do parto. Por quê? Primeiro, esse movimento aqui, esse padrão de movimento de contranutação, ele é o quê? Ele é uma conjunção de movimento tanto do ilíaco quanto do sacro. Mas eu quero que vocês já comecem aqui com um macete, tá? Que macete é esse? Se é contranutação, é porque o sacro está indo contra o pubis. Ok? Então aqui vocês têm o pubis, não tem? Aqui vocês têm o sacro. O que está acontecendo? O pubis está indo contra o sacro e o sacro está indo contra o pubis. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Para exemplificar esse movimento, seria como se eu fizesse isso aqui, ó. O ilíaco fazendo esse movimento de rotação anterior e o sacro esse movimento. Ok? As duas peças juntas seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse movimento do ilíaco com esse movimento do sacro. Óbvio que não é assim que acontece na fisiologia normal, ok? Estou fazendo para exemplificar. Esses movimentos são muito pequenos, mas seria basicamente esse movimento aqui, aonde eu vejo uma rotação posterior de ilíaco e esse movimento que a gente nomeia como flexão do sacro. Por que flexão? Quando eu faço
flexão de tronco, a minha base sacra posterioriza. Então, a gente dá o nome a esse movimento de flexão. Por que eu estou falando isso dessa forma? Porque vocês vão encontrar literaturas que chamam esse movimento do sacro de extensão. Por quê? Exemplo, quando eu faço extensão, o meu corpo vai para trás. Então, se eu faço algo que vai para trás com o sacro, posterioriza, eu chamo isso de extensão. Ou seja, não está certo nem errado. São só autores diferentes. E na Escola de Madrid, a gente considera o movimento de flexão do sacro a base sacra posterior. Então, basicamente, o movimento de contranutação, eu tenho um ilíaco que se anterioriza, um sacro que posterioriza a sua base e anterioriza o seu ápice, e um movimento que acontece também, que é o movimento de Altflare. Ou seja, basicamente, eu tenho no movimento de contranutação, eu tenho um fechamento da parte inferior do sacro e uma abertura da parte superior. E por que a gente consegue ver isso na gestação? Porque quando a mulher está fazendo a gestação do seu filho, a pelve ela acomoda mais essa criança. Então ela consegue acomodar, abrindo mais na região superior e contendo ele na sua parte inferior. E é por isso que a gente consegue fazer um paralelo ao movimento de nutação, que é o movimento exatamente o contrário. E o que seria isso? Se na contranutação eu tenho uma base posterior do sacro, como é que eu vou ter agora na nutação? Uma base anterior do sacro. E o meu ilíaco, que estava anterior na contranutação, como é que ele vai estar agora? Posterior. Então, basicamente, o que eu tenho no movimento de nutação é exatamente isso. Ó. Um ilíaco posterior e um sacro anterior. Tá? Ou seja, uma rotação posterior do ilíaco e uma extensão do sacro. E como é que isso fica representado? Eu vou ter uma abertura dessa parte inferior da pelve e um fechamento na parte superior, que é exatamente o que a mulher precisa na hora do parto. É fazer esse movimento para que possa ter o parto normal e dar à luz à criança. No caso da marcha, existe a biomecânica que também é descrita. Se eu ando, a minha pelve está se torcendo o tempo inteiro, para frente, para trás, para frente, para trás. Se eu faço isso aqui, esse ilíaco, vocês concordam comigo que ele está numa rotação anterior. E se eu faço aqui, esse movimento é posterior. Então eu tenho, durante a marcha, essa alternância rítmica entre os ilíacos. E o sacro no meio vai se adaptando a essas tensões que acontecem. Basicamente, o que a gente vê aqui? E aí, quando eu dou o passo, essa minha perna direita que está à frente, se eu comparo com a minha perna que está atrás, eu vejo que o meu ilíaco direito ele está levemente posterior e o de trás ele está mais anterior. Ou seja, a perna que está aqui atrás, o ilíaco faz esse movimento para se adaptar. E a perna que está à frente, o ilíaco posterioriza. Então, quando eu for andar, é basicamente isso aqui, ó. Aqui, aqui. Tá? Basicamente isso que acontece. Agora, o que a gente vai observar e fica mais claro quando eu for falar das disfunções da articulação sacroiliaca? Existem algumas características de cada movimento. E a gente vai ver isso com mais detalhe quando eu for falar das disfunções. O que a gente observa na região sentada? A biomecânica da região sentada é, biomecanicamente falando, um fechamento da região superior. O que seria isso? Caracterizado como um movimento que vocês já conhecem de Infler. O que a gente observa quando existe um fechamento na região superior? O que a gente vai observar é exatamente uma abertura dessa região inferior. Porém, existe ligamento aqui.
que faz o quê? Ajuda a conter esse movimento. Ou seja, esses ligamentos dessa região ajudam a conter essa abertura excessiva. Agora, se o paciente ele tem uma restrição ligamentar nessa região, o que vai acontecer? O que poderia acontecer? Esse ligamento ele pode não ter uma capacidade tão boa de resistir à tensão dessa região, e isso acaba que gera dessa região, e isso pode acabar gerando. E o que pode acontecer? Um paciente que tem um tensionamento dessa região, se um ligamento dessa região não consegue se esticar como deveria, da sua forma normal, esse paciente ele pode manifestar queixa ligamentar. Exemplo, o que seria uma queixa ligamentar? Uma dor que pode demorar um tempo para começar a aparecer, ou seja, uma dor com um período de latência, ou ainda uma dor em queimação, e vocês vão ver ainda mais à frente que alguns ligamentos podem até gerar dor referida em membros inferiores.